Olá, igreja. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer que estamos vivendo um tempo de crise no nosso estado, na nossa cidade, na nossa nação, devido à pandemia do coronavírus, mas o importante é saber que Deus está no controle de todas as coisas. E é um tempo assim de nós como igreja estarmos reunidos no nosso lar, nas nossas casas, porque o decreto é que todos fiquem em casa, mas nós como igreja temos nos mobilizado em oração. A PIB de Sara é uma igreja que tem se mobilizado, nós temos orado, buscado ao Senhor, porque temos a certeza que o nosso Deus, Ele é um Deus todo-poderoso, e certamente Ele vai fazer nós como nação sairmos dessa, porque precisamos confiar no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, e é Ele quem cuida de nós. E estamos fazendo essa gravação para colocar no ar no Facebook, para que os irmãos acompanhem e vejam que nós também estamos engajados nessa, para estarmos orando e buscando ao Senhor. Eu quero orar com você, para que você esteja atento que durante esses dias, nós como igreja, certamente vamos estar prontos para interceder pela nação. Senhor Deus e Pai Santo, nós louvamos o Teu santo nome, e queremos colocar em Tuas mãos agora, Senhor, o Brasil, Senhor, o nosso estado de Santa Catarina, os demais estados, a nossa cidade de Sara, a primeira igreja batista de Sara em Tuas mãos, porque nós cremos, Senhor, que Tu és o único Deus verdadeiro, Senhor. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, mas nós como igreja, Senhor, estamos aqui, Senhor, para fazer aquilo que lhe apraz, Senhor, que é orar, que é buscar a Tua presença, e que possamos sim, Senhor, vivermos um dia de intensa busca, Senhor. Que possamos sim, a cada dia estarmos despertando, Senhor, o nosso espírito para orar, para buscar. E assim, Senhor, cremos que o Senhor fará grandes coisas, Senhor, no nosso meio. Oramos no nome santo de Jesus Cristo. Então essa é a minha palavra, essa é a oração que eu faço com vocês. E vamos lutando, vamos orando e crendo que o nosso Deus está no controle. Amém. A paz do Senhor. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. É o nosso primeiro culto online, né? Depois de todos esses noticiários que estamos ouvindo e esses tempos que estamos vivendo, né? Tempos difíceis, mas em que o Senhor tem se revelado, em que o Senhor não tem faltado com seu cuidado, né? As misericórdias do Senhor, elas têm se perpetuado de geração em geração, e que Ele continue sendo exaltado. Então, nesse momento, nós vamos fazer a parte do louvor da nossa igreja, né? Primeira Igreja Batista de Sara. E logo depois vamos estar com a palavra com o pastor Léo. Nós queremos aqui agradecer ao Senhor por esse tempo que estamos vivendo, porque apesar de tudo, Ele tem sido fiel, o cuidado não tem faltado sobre o povo dele, né? Nada foge ao controle do Senhor. Eu queria ler aqui um salmo que diz, lá no Salmo 29, diz assim: Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as tuas águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, ao Líbano de Essirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz partir as servas e descobre as florestas. E no seu tempo, cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O
o Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém? O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Nada foge ao controle do Senhor. Então, vamos estar louvando, pedindo ao Senhor que venha ao nosso encontro por meio da sua paz, que a gente não possa ter uma fé circunstancial, que depende de coisas ao nosso redor, coisas que gostaríamos muito que acontecesse conosco, e sonhos que fossem realizados, e tantas conquistas que queremos ter na vida, mas o principal nós temos, que é a salvação do Senhor, e que a gente possa se alegrar nessa salvação, né? Merecíamos a condenação e hoje nós temos a salvação no Senhor. Sabemos que nada está fora do seu controle. Então louvemos ao Senhor por isso. Salmo 20 diz assim, no versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, porém, nos gloriamos em nome do Senhor, nosso Deus. Cabe somente ao Senhor o trabalho que é somente dele, amém? Não cabe a nós um cuidado que só o soberano Deus pode ter sobre as nossas vidas. Então louvemos a Ele mais uma vez. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti.
e o teu trabalho é descansar em mim. É meu somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia ao teu nome, Senhor. Obrigada por esse momento de louvor, de adoração, de te reconhecer, Senhor, sobre todas as coisas, Senhor. Senhor, obrigada porque o Senhor é governante, o Senhor governa céus e terra, Senhor. O Senhor é o nosso governador. O Senhor não falha em nada, Pai. Nada foge ao controle do Senhor. Com uma palavra tudo se fez, Pai. Com uma palavra tua tudo se fez, Pai. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos no Teu poder, Senhor, que rege céus e terra, Pai. E nesse momento, Senhor, que Tu possas falar ao nosso coração através da palavra, que o Senhor possa abençoar para que essa palavra assim, penetre no mais profundo do nosso ser, Senhor. Que possamos não ser somente ouvintes, mas praticantes, Senhor, por amor do Teu nome, Senhor. Senhor, tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia de nós, Senhor. Que seja um tempo especial contigo, Senhor, em especial em família, Senhor. Que o Senhor possa trabalhar no nosso meio, Senhor, no meio do Teu povo, Senhor, aquilo que o Senhor deseja, Senhor. Nos atrai para perto de Ti, Senhor. Senhor, afasta de nós todo o mal, Senhor, que há na nossa própria natureza pecaminosa, Senhor. Senhor, no nome de Jesus nós Te pedimos, Senhor, que a Tua graça, Senhor, seja melhor que a vida, Senhor. Que isso possa valer, Senhor, no nosso núcleo familiar, na vida da igreja, na vida do Teu povo, Senhor. Senhor, sabemos que tudo que o Senhor faz é por meio de graça, porque nós não merecemos nada, Senhor. Senhor, e nós queremos neste momento trazer à memória o que nos traz esperança. Senhor, a Tua esperança, a nossa esperança está em Ti, o Deus da nossa salvação, o Deus em quem confiamos, o Deus que nos refugia debaixo das Tuas asas, Senhor. Senhor, acrescenta da esperança em nossos corações, Senhor, que possa ser um momento oportuno de rever a nossa fé em Ti, Senhor. Por isso, inclina o nosso ser, Senhor, a Te adorar, que o louvor não falte, Senhor, nos lábios do Teu povo, Senhor, que Te reconhece, Pai. No nome de Jesus, Senhor, Te louvamos e Te agradecemos por este momento. Em nome de Cristo, amém. Boa noite. Engraçado porque a gente já começou e já fez várias tentativas, eu não sei já que tentativa é essa, mas tudo é muito estranho, tudo muito novo. Para mim também, imagino que para você, não poder ver o seu rosto, não ter o ensaio do louvor, não ter toda a dinâmica que a gente está acostumado, não poder abraçar, ver as risadas, ver a fisionomia, poder dar um abraço para encorajar, dizendo que está tudo bem.
Mas mesmo nas circunstâncias, é uma coisa que eu tenho sempre insistido com os irmãos, né? Os dias que estão pela frente são dias que a gente precisa fortalecer a nossa fé. Não serve qualquer tipo de fé para os dias que a gente vai ter que enfrentar. Não serve qualquer tipo de amor. Não serve qualquer tipo de consciência. Então nós estamos sendo desafiados a viver um evangelho com uma profundidade que a gente ainda não viveu. E eu tenho desafiado há muito tempo os irmãos que viver o evangelho com profundidade vai muito além de simplesmente você ter experimentado coisas no sobrenatural de Deus. Porque por mais que você tenha fé, e eu creio que a nossa igreja é uma igreja de fé, a gente está falando de coisas mais inalcançáveis, mais misteriosas, e que para viver esse tempo a gente precisa de um alicerce ainda mais firme, ainda mais profundo, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem que enfrentar. Mas de qualquer forma, eu gosto de pensar que o cristão é o povo da esperança. Então eu quero convidar vocês, nossa igreja, né, meus irmãos em Cristo, um povo que o Senhor me presenteou para que a gente possa estar orando nessa hora, para que a gente possa estar se encorajando mutuamente no Senhor, para que as consolações do Espírito Santo tomem conta do nosso coração, para que a paz que excede todo entendimento tome conta do nosso coração. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque no meio das adversidades o Senhor continua se revelando como nosso Deus. Eu te peço pela necessidade de cada um, para cada família, e cada uma família tem experimentado circunstâncias tão diferentes. Aqueles que estão em casa e às vezes estão entediados, aqueles que precisam continuar trabalhando, se sentindo arriscados, se sentindo correndo risco, e a gente vem suplicar que o Senhor tome conta de cada um das nossas famílias, que o Senhor tome conta dessa nação, que o Senhor tome conta desse mundo que o Senhor criou e que o Senhor sustenta. Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós somos pó, e que nesses dias a tua igreja possa ver a sua mão se revelando com misericórdia, com justiça e com majestade, porque nós cremos em ti. Por isso nós viemos suplicar que o Senhor venha nos aconselhar nessa noite, que o Senhor venha nos consolar nessa noite, trazendo orientação clara para que as nossas almas sejam alinhadas com o teu pensamento e com a tua vontade. Que seja um tempo, Senhor, de edificação para a tua casa. Que seja um tempo de edificação, Senhor, do corpo de Cristo na Igreja Batista de Sara. Que o Senhor continue cuidando de nós como o Senhor tem cuidado. Nós queremos expressar a nossa gratidão e que a nossa confiança está posta no Senhor. Bendito seja o teu santo nome, hoje e eternamente. Amém. Irmãos, o tema dessa reflexão tem 3 palavras. A primeira palavra é ver, a segunda palavra é temer e a terceira palavra é confiar. Então eu queria que essas 3 palavras você guardasse no seu coração: ver, temer e confiar. Mas antes de que a gente mergulhe ou se aprofunde nessas palavras, eu quero ir conversando com o texto. Então a gente vai fazendo uma leitura, e da maneira que a gente vai fazendo a leitura, eu já quero dar esse primeiro panorama inicial. Salmos 40, um salmo escrito pelo rei Davi. E o salmo começa assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A primeira observação que eu preciso fazer aqui é que quando o salmista está falando esperei com paciência, no hebraico a gente tem uma coisa um pouquinho diferente. Que no hebraico a gente tem o verbo repetindo 2 vezes, esperei esperando. O tradutor entendeu que seria uma forma mais eficiente no português de traduzir esperei com paciência. E quando a gente coloca esses 2 verbos, a gente mostra a profundidade. Geralmente, quando a gente fala em esperança, a gente tem a tendência de colocar alguns adjetivos, como esperei cansado, esperei triste, esperei estressado, esperei feliz. Então, a gente coloca um adjetivo, uma qualidade na forma que a gente está esperando. Agora, quando a Bíblia coloca esse verbo de uma forma dupla, esperei, esperando, ele direciona para a gente que quando a gente está nesse tempo de quarentena, de coronavírus, ou em qualquer circunstância da nossa vida, a forma que o cristão precisa aprender a esperar no Senhor. Muitas vezes
esperar, e eu me lembro de já ter pregado no Salmo que fala sobre esperança, como a gente traduz mal, como a gente recebe mais a palavra esperança, ou ter que esperar, não a palavra esperança, mas quando alguém pede pra gente esperar, geralmente a gente fica ofendido, parece ser antinatural ou desagradável para nossa carne esperar, e quando a Bíblia nos convida a esperar, a gente tem alguma resistência. O pastor Leonardo Peixoto chega a dizer, nesse mesmo salmo, sobre uma ideia que me deixou muito sensibilizado. A ideia de que uma característica comum de quem é impaciente é o orgulho. Quanto mais orgulhosos nós somos, mais impacientes nós somos. Tanto é que a paciência e a perseverança estão diretamente ligadas com a ação do Espírito Santo na vida do crente. O amor na vida do ser humano, quanto mais o amor ele é produzido na vida do crente, a paciência é construída, a paciência é promovida dentro da gente. Então, a impaciência é o contrário tanto do mover do Espírito Santo como do movimento do amor. Então, conforme se constrói a impaciência, a gente vê nitidamente uma guerra da nossa carne contra a ação do Espírito Santo e contra a ação do amor na vida e no coração do crente. Então, esperar com paciência ou esperar esperando que a nossa espera seja inteira nesse período, naquilo que ainda a gente há de atravessar, que a nossa espera seja realmente nos braços do nosso Pai. A experiência de Davi aqui é de que num desses momentos, numa dessas experiências, enquanto ele estava esperando e esperando de uma forma constante, de uma forma paciente, ele viu, no meio nessa experiência de estar esperando, Deus se inclinando para ele e escutando o clamor. Isso significa que ele orou, e ele teve que esperar e esperar, esperando e esperando, até que ele percebesse esse movimento onde Deus vem como sendo aquele que Deus que se inclina, como aquele que Deus que ouve o clamor. E o texto continua: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. A ideia é de um lugar fundo, profundo, cheio de lama, e ele tem essa antítese, né? Esses dois lugares muito diferentes. Enquanto ele começou o momento de esperar, ele estava afundado no meio de uma lama, e ao fim da experiência, ele está com seus pés na rocha. E depois dessa experiência, a confirmação dessa experiência, a confirmação desse livramento vem em forma de gratidão, vem em forma de louvor. Versículo 3 diz assim: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão. E foi justamente o versículo 3, então, que eu tirei o título da mensagem: ver, temer e confiar. Porque muita gente, ao experimentar o livramento que vem da parte do Senhor, vai desenvolver essa confiança ainda mais aprofundada. Versículo 4, ele continua dizendo: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem que os que se desviam para a mentira. Aqui a gente tem que ter um cuidado um pouquinho importante, no sentido de que feliz é aquele que está confiando no Senhor. Então todo salmo está direcionando para a mesma direção, sobre confiar em Deus. E ele está dizendo então que feliz é aquele que não segue o exemplo dos soberbos, que não imita o exemplo dos soberbos, que não põe a confiança no mesmo lugar que as pessoas soberbas colocam a sua esperança. Versículo 5, muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se pode contar. Versículo 5, Davi está dizendo que Davi é alguém que experimentou diversas vezes, a experiência de ser livrado pela mão do Senhor. Diversas vezes ele saiu do poço, diversas vezes os pés dele foram colocados na rocha, depois que ele passou pela experiência do adultério.
depois que ele passou pela experiência de fracassar como pai, depois que ele passou pela experiência de viver à sombra de um rei furioso e completamente desnorteado, essa sensação de diversas vezes ele ter experimentado o livramento que vem da mão do Senhor. Então, Davi, ele com propriedade de causa, ele diz: muitas são, Senhor, as suas maravilhas. O Senhor já fez muita coisa na minha vida. E quando eu escuto esse versículo, eu tenho justamente essa sensação, essa percepção. O Senhor já fez muita coisa na minha vida, sabe? É tanta coisa que eu percebo, tem tanta coisa que eu nem vi. É tanta coisa que eu não consigo nem contar, mas da mesma forma eu estou comprometido em anunciar isso. E o texto ele continua nessa direção. Versículo 6, Davi diz: sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste. A ideia de que Deus está construindo, né, ou capacitando, fazendo desenhozinho, né, construindo o ouvido para que ele possa obedecer, ouvir e obedecer a voz do Senhor. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Versículo 7, então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está de mim escrito, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, e eis que não retive os meus lábios. Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, e apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Percebe que aqui a gente tem uma mudança de tom. Se o versículo 1 é a narrativa de alguém que experimentou isso, no versículo 11, Davi está reforçando: por favor, continua sendo misericordioso comigo. Eu preciso que o Senhor mantenha-se misericordioso na minha vida. Versículo 12. Porque males sem número têm me rodeado, e as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, e assim desfalece o meu coração. E a gente vê aqui mais uma vez uma divisão. Então a gente passado. Então, Davi experimentou que um momento na vida dele estava com os pés na lama, em outro momento o Senhor agiu com misericórdia e agora os seus pés estão sobre a rocha. Mas mesmo sendo alguém experimentado nesse agir de Deus, agora ele continua dizendo: mas apesar de eu saber o que significa isso, hoje, no dia de hoje, eu peço ao Senhor que o Senhor cuide de mim, que o Senhor olhe para mim, porque existem males sem números ao meu redor, e as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. Davi está reconhecendo: eu fiz coisas erradas, eu pequei, e existem inimigos contra mim. Davi era um homem de guerra, e ele tem essa sensação de estar vivendo um período também, ou um problema, ou circunstância difícil na vida, e por isso que ele recorre a essa lembrança, essa memória de ter experimentado sair da lama, ir para a rocha. Mas ele afirma: agora não é diferente, agora eu também preciso da sua misericórdia, agora existe um peso que também me esmaga e eu preciso que o Senhor cuide de mim. Versículo 13, digna, Senhor, livrar-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio, sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la, tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem né? Como se as pessoas zombassem de Davi. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam e digam constantemente os que amam a tua salvação: magnificado seja o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Então lembra, nesse primeiro instante eu quis pegar o texto e fazer uma panorâmica geral dele, né? Apresentar o texto para a gente fazer uma reflexão agora um pouco mais detalhada, um pouco mais direcionada. Então lembra quais foram as 3 palavras que eu falei para você? A primeira palavra foi ver, a segunda palavra foi temer,
e a terceira palavra foi confiar ou ter esperança. Então, a pergunta então que eu preciso começar fazendo é o que tem para ver nesses dias? O que a gente tem para ver nesse salmo? As palavras que saltam no texto são majestade, justiça e misericórdia. Davi viu essas coisas na vida dele. Davi viu a majestade dele. Davi viu a justiça e a misericórdia para que alcançasse a vida de Davi quando o rei Davi precisou. Entre o barro fundo, entre esse poço de barro profundo e a rocha, existe um caminho, existe uma rota. Se você se meteu em alguma encrenca num fundo, e essa é uma pergunta que a gente tem que fazer também nessa hora, que poço que você se meteu, que buraco você se meteu? A gente está vivendo esse grande buraco aí do coronavírus, né? Então, mas existem coisas que também são pessoais. A gente se mete em circunstâncias e Davi mostra ao longo do texto que ele não está se sentindo injustiçado, não. Tem muitos inimigos se levantando contra ele, mas ao mesmo tempo ele tem uma consciência de pecado, então ele não está reclamando com Deus, achando que aquilo que ele está vivendo é uma coisa injusta. Isso não está no coração de Davi aqui nesse texto. Mas é fundamental que a gente entenda que existe um caminho. E o que a gente tem para ver nesses dias? Se a gente se meteu numa encrenca, se a gente se meteu nesse buraco chamado dia de hoje, chamado coronavírus, ou seja lá, às vezes o seu buraco, a sua lama principal não é o coronavírus, às vezes talvez seja o seu casamento, talvez seja a sua questão financeira. E a gente vai se metendo nessas circunstâncias, fragilidade da saúde, e eu me preocupo muito com essa questão financeira, e por isso eu peço, irmãos, sejam generosos nesse tempo, porque muitas pessoas que são autônomas, o dinheiro vai parar de entrar. Então eu peço a você que trabalha de maneira mais firme, que tenha sua carteira assinada, seja generoso na vida da igreja, para que a igreja possa ajudar as pessoas que vão começar a deixar de receber. E no que começar a deixar de receber, elas vão ter falta, elas vão se sentir num buraco, num poço de lama, tentando sair, mas não tem. Nos próximos meses a gente vai viver um enfrentamento financeiro muito forte. Então você que foi abençoado por Deus nesse tempo, o meu pedido para você é que você seja generoso na vida dos teus irmãos. Entre essa sensação, e eu acho que você já viveu isso, sabe aquela coisa de pisar na lama e ver o pé todo lameado e você sente o pé todo sujo, daquela sensação que você está com o pé todo sujo, até você está com a mão no barranco subindo e depois você passa pela grama até você chegar na rocha, que é um lugar seguro, que você sabe que você não corre o risco. O que tem para ver nesse tempo, essa trajetória, e eu peço que você abra os seus olhos para você enxergar a majestade de Deus, tirando desse lugar que você se encontra hoje e te levando para uma rocha segura, onde você vai poder dizer: o meu Senhor é o meu auxílio, esperei pacientemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. Se ontem eu estava aqui, nesse lugar, com os pés sujos de lama, amanhã eu posso testemunhar que os meus pés estão limpos e os meus pés estão firmes sobre a rocha. Por isso que nessa primeira palavra eu preciso que você pense nisso, que a gente pense nisso. Que buraco lamacento a gente está se metendo nesses dias. Juízo de Deus, misericórdia de Deus, majestade de Deus, a gente vai ver tudo isso em ação. Então abre os seus olhos para que você possa contemplar no meio de tanta coisa que a gente não sabe responder. Tem muita coisa para ver que você não vai ver nos noticiários, que você não vai ver nos seus grupos de WhatsApp. Tem muita de coisas de Deus acontecendo e eu peço que você abra os seus olhos para você. O que você pode enxergar no meio dessa calamidade? Será que os seus olhos estão enxergando tudo que você precisa para ver? Então a minha primeira oração é que o Espírito Santo toque os seus olhos para que você enxergue. Pastor Leandro Peixoto, que é um dos pastores que eu tenho falado bastante desses últimos tempos, fala uma outra expressão que eu quero compartilhar com você, né?
a desgraça de não saber esperar em Deus. E a gente precisa ver nesses dias essa capacidade sendo aumentada pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida, para que a gente não seja o tipo de pessoa que não sabe esperar em Deus, mas que a cada dia a gente é fortalecida nesse amor e nessa convicção. Mas eu posso ainda dar um passo seguinte, aonde que a gente vai ver Deus agir? E muita gente já está falando isso, então isso não é novidade, isso não é lugar comum, mas eu quero mais uma vez chamar a sua atenção, porque Isaías apresenta Jesus Cristo como o servo sofredor. A Bíblia, todo o Evangelho, apresenta como Jesus Cristo como sendo um Deus que sofre, o Emanuel, o Deus conosco. Então onde que a gente vai ver Cristo nesses dias de pandemia, de doença, gente que não está nem aí, gente que está apavorada, gente de todos os tipos. Se é verdade que a Bíblia nos revela um Deus que sofre, então a gente vai ver Jesus Cristo sendo revelado no rosto dos médicos, que estão atentos ao sofrimento dos pacientes, na mão dos enfermeiros, nos policiais enfrentando a angústia de familiares, na incapacidade, porque lembra que tão importante como a questão da propagação do vírus, a questão é a incapacidade que os nossos hospitais têm de receber todo mundo que vai ficar doente. Talvez isso seja mais sério que o vírus, porque se os nossos hospitais tivessem uma capacidade para 5.000 pessoas por cidade, 2.000 pessoas por cidade, o efeito seria incrivelmente menor. O problema é que muita gente vai ficar doente e muita gente não vai ter lugar para onde recorrer. A tragédia desse vírus, que talvez algumas pessoas não entenderam, é simplesmente que muita gente não vai ter lugar para recorrer. Por isso que eu quero, mais uma vez, fique em casa. Porque quem vão ser as pessoas que vão ser recorridas? A gente não tem essa consciência. A gente vai ver, e a gente precisa entender, a gente que vai ver a presença de Deus, a gente vai ver Cristo se revelando na vida de uma igreja que sofre, de pessoas que estão na UTI sendo entubadas, a gente vai ver Cristo. Lembra, o nosso Deus é um Deus sofredor. Deus não está simplesmente olhando do trono, simplesmente vou destruir todo mundo, não. Quando Cristo se revela na cruz, eles tomam um lugar de se compadecer, de ser um Deus cheio de misericórdia. Eu tenho certeza que Deus vai se revelar, que Cristo vai se revelar também nas casas dos irmãos que podem ficar em casa, que podem ficar de quarentena, enfrentando o tédio, enfrentando a aflição, a preocupação com seus familiares que moram longe, com seus irmãos que estão longe, que estão na situação de risco. Eu creio que nesse momento, que nesses dias, a Igreja de Cristo vai ver o Cristo que se revela no meio da adversidade, de um Deus, de um Emanuel, Deus conosco, que se revela não apenas quando a gente está reunido dentro da igreja, mas um Deus que tem um domínio sobre todas as coisas, e para dentro dos hospitais, e para dentro dessas profissões, sendo ateus, independente do que essas pessoas, Deus, eu creio que o nosso Deus vai se revelar na vida de profissionais, na vida de pessoas, que nesse tempo Ele vai revelar a sua graça na vida de muita gente, e muita gente vai ser alcançada pela graça do Cordeiro, mesmo sem perceber, e por isso eu quero te convidar, abre os seus olhos, porque é tempo de enxergar a manifestação da graça de Deus, onde a gente vai ver que não existe abrigo para todo mundo, não existe apoio para todo mundo, e nesses dias, nesse período, a gente vai ver a misericórdia de Deus se estabelecendo, chegando em lugares que a gente não imagina. Então abre seus olhos. A misericórdia de Deus, abre seus olhos para enxergar a misericórdia de Deus se revelando em cada caso, em cada vida, em cada leito, em cada viatura de polícia, em cada viatura. Abre os seus olhos, porque se você estiver com seus olhos atentos, você vai ver a manifestação da graça e da misericórdia do Cordeiro. Deus está agindo. Eu vi, algumas frases dessa da internet, de que
O céu não está em desespero, porque o Senhor da história continua com o controle da história na sua mão. Então, é uma oportunidade para que a igreja perceba e veja o Deus que é o Pai das misericórdias, revelando misericórdia, onde a gente vai enfrentar circunstâncias, eu insisto nisso, não tem abrigo para todo mundo. E essa é a maior tragédia do que a gente está vivendo. E você vai ver a misericórdia de Deus se revelando nesses dias. A primeira palavra foi o que ver. Então eu chamei a sua atenção sobre o que ver nesses dias. E ver a manifestação da misericórdia de Deus. Mas a segunda palavra foi temer. Você lembra que a segunda palavra então é temer. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. E a questão aqui, o que se tem para temer? O que a gente deve temer nesse tempo? Não é o temor do vírus, não é o temor da enfermidade, não, o texto não nos ensina isso. Quando Davi está falando aqui que muitos temerão, as pessoas não estão temendo o poço, o lamaçal, as pessoas não estão temendo os inimigos, não. Davi faz um direcionamento muito claro. Esse temor é um temor do Senhor. É um sentimento de piedade produzido pelo conhecimento do poder, da graça, da misericórdia de Deus. Quando a gente sabe que existe um juiz sobre o mundo, quando a gente sabe que existe um governador sobre o mundo, isso precisa gerar em nós um sentimento de temor. Quando a gente vê que, apesar de todas as nossas perguntas, como que Deus pode ser justo no meio de uma pandemia? E você fica sem resposta, e eu fico sem resposta também, mas que para quem já experimentou, e talvez só essas pessoas consigam entender isso, talvez só essas pessoas consigam acreditar na justiça de Deus nesses dias tão difíceis. Só pessoas que já saíram do poço, do lamaçal, e as pessoas que firmaram seus pés nas rochas é que talvez tenham a possibilidade nesses dias entender que a justiça de Deus continua sendo perfeita em todos os dias, em cada circunstância da nossa vida. E a gente fica com... será que isso é justo? Será que a gente está sendo injustiçado? Como Deus revela a justiça? E Davi está fazendo um convite para a gente difícil de digerir, de que é enxergar a justiça do Senhor no meio daquilo que a gente não compreende. E a gente precisa evitar frases fáceis para a gente não falar bobagem. Cuidado para simplesmente a justiça de Deus, é juízo de Deus. Cuidado para não simplificar, mas a justiça de Deus se revela de maneira perfeita para além das nossas percepções, para além das nossas convicções. Deus continua sendo justo. A questão é que talvez você não consiga perceber nesses dias que Deus é justo, mas o fato de você não entender que Deus é justo não significa que Ele deixou de ser justo. Então a gente precisa começar a desenvolver no nosso coração de que o temor do Senhor e não o temor na circunstância é que vai produzir na gente a esperança necessária e a confiança necessária para a gente enfrentar esses dias. E eu gosto muito de pensar no que a Bíblia diz, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e eu não quero me atrever como se tivesse um passo a passo de como que o temor produz na vida do crente, mas a gente pode e precisa trazer um elemento novo. Se a gente sabe que o temor do Senhor produz sabedoria, agora o texto está dizendo para a gente que o temor do Senhor produz esperança. Contrariando todas as expectativas, a Bíblia está dizendo agora para você, quando você para de temer o vírus e você começa a temer a Deus, entendendo que Ele continua sendo justo, esse temor não é um medo, não é um desespero, mas é a consciência que existe um Deus que governa sobre todas as coisas, quando as coisas, no meio das guerras, das calamidades, dos tsunamis, das traições, das brigas conjugais, das tragédias familiares, das tragédias pessoais, existe um Deus que governa e continua sendo justo para além da nossa percepção, para além das nossas explicações. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o temor do Senhor também ele constrói esperança. Isso significa que se não existir temor do Senhor no seu coração, talvez a sua esperança seja frágil demais. O
que Davi está dizendo, o que o Davi está ensinando para a gente é que a base da esperança dele é na percepção de que Deus tem todo o poder, na percepção de que Ele é justo, na percepção de que Ele é misericordioso. E quando ele olha para essas coisas incontáveis, inexplicáveis, um temor toma conta desse coração e ao invés de esse temor levar ele ao desespero, esse temor leva ele à confiança. Então o texto está dizendo para a gente três realidades profundas que a gente precisa entender nesse tempo. Muitos verão, muitos temerão, porque isso precisa causar espanto. Se isso não causa espanto, os seus olhos estão fechados. Muitos verão, muitos temerão, e depois que esse temor se estabelecer na sua alma, você vai desenvolver um novo tipo de confiança no seu Deus. Juntando sabedoria, juntando o amor, juntando o temor, essas palavras que a gente acabou de refletir, a gente pode deduzir, a gente pode imaginar que existe um tipo de esperança que é fruto do temor, existe uma sabedoria que é fruto do temor, numa espécie de sabedoria esperançosa ou de uma esperança sábia. A imagem do Salmo 39, que foi o salmo que a gente viu na semana passada, ainda traz no meu coração da conversa de que Deus agindo como traça. Lembra dessa imagem que a gente conversou na semana passada? Corroendo aquilo que a gente acha precioso, corroendo aquilo que eu chamo de bem maior, de verdade, da minha maior aquisição. E o texto do Salmo 39, que a gente estudou no último domingo, diz que às vezes Deus vem como traço e começa a corroer aquilo que você está chamando de precioso. E quando eu vejo toda essa circunstância, muitas coisas que a gente chama de precioso nesse tempo, Deus tem corroendo, e muitas pessoas que estão em idade de escola ou que têm empregos que podem ficar em casa, vão enfrentar um tempo de ócio. E eu preciso dizer uma coisa, o seu tempo livre vai dizer muito sobre a sua adoração. O que você fizer no seu tempo livre, ele vai revelar de uma forma muito significativa como que o seu coração está disposto a adorar. Porque no direcionamento, não estou dizendo que você não pode ver filme, não estou dizendo que você não pode descansar, não estou dizendo que você não pode ver maratona, não é nada disso. Mas assim, no meio dessa percepção de tempo livre, para aqueles que podem, não estou falando para aqueles que vão ficar nas trincheiras de frente, estou falando para aqueles que vão ficar dentro de casa e vão ter que se deparar com essa situação de tempo livre. Porque a gente começa a dar valor para aquilo que a gente acha precioso. E quando a gente tiver tempo livre, as coisas preciosas vão começar a aparecer para a gente. Então, quando a gente vem esse movimento de adoração, de confiança que o Salmo está exprimindo para a gente, ensinando para a gente, de alguém que esperou com paciência e de que essa experiência virou um livramento, e esse livramento virou uma experiência de confiança de alguém que teme ao Senhor, e porque teme ao Senhor tem visto Deus agir na sua vida. A traça está corroendo aquilo que você chamou de precioso e que Deus não concorda. Nesses dias existe um movimento para transformar o seu medo de morte, para transformar o seu medo do Covid-19, transformar em temor do Senhor. A traça precisa continuar agindo no seu coração até que os seus medos, até que seus receios, os seus pavores se transformem em temor do Senhor. E aí você pode perceber se existe lastro, ou se existe distância, se existe uma obra ainda muito grande a ser feita, ou se o seu coração está chegando lá. E eu confesso, no meu coração eu percebo que existe ainda muito medo que precisa ser transformado dentro de mim, temor no Senhor. Ao olhar para a minha alma, ao olhar para as minhas percepções, eu vejo que ainda em mim existe medo que precisa ser transformado. Deus precisa agir no meu coração como traça corroendo aquelas coisas que eu julgo ser preciosas, para que
o temor do Senhor tome conta do meu coração para que isso seja transformado em uma experiência, em uma esperança, em uma fé inabalável em Cristo Jesus. E talvez a gente realmente não tenha ideia de como Deus consegue ser justo no meio de tudo isso. Mas ao ver a majestade dele, ao ver as misericórdias dele, ao ver os relatos, e você vai ver nos seus grupos de WhatsApp, tanto caso de enfermeiros e médicos, gente que vai ser curada, gente que vai ser de uma forma inacreditável, milagrosa, sustentados. A gente vai ouvir relatos, eu creio que a gente vai ouvir centenas de relatos terríveis e tristes, mas a gente vai ouvir centenas de relatos incrivelmente milagrosos, únicos, onde a manifestação da graça de Deus alcançou aquelas pessoas que não tinham. Lembra, a crise é de muitas pessoas não vão ter abrigo, muitas pessoas não vão ter lugar para ir, não vão ter aonde recorrer. E quando a gente vê a majestade de Deus, quando a gente vê a justiça de Deus se revelando de uma forma que a gente não consegue entender, mas assim mesmo a gente continua dizendo Deus é justo, e talvez a gente pergunte como os discípulos, quem é esse que até o mar lhe obedece? Quem é esse que até o Covid-19 lhe é submisso? E quando você começar a entender que o coronavírus, ele deve submissão a Jesus Cristo, e mesmo que você não consiga explicar isso na sua cabeça, no seu coração, em vez de você se desesperar, talvez o temor do Senhor comece a crescer no seu coração e você comece a perguntar, quem é esse? Quem é esse? Que não existe pandemia, que não existe crise familiar, que não existe confusão, que não existe dor na alma. Porque Davi, quando está expressando esse salmo de uma forma tão bonita, esperei com paciência no Senhor, ele derrama suas dores de uma forma tão brilhante, mas a ênfase dele aqui não está nas dores, a ênfase dele aqui não está nas tragédias, a ênfase dele está na confiança de alguém que foi atingido de uma forma dramática pela misericórdia do Senhor, de alguém que foi atingido de uma forma dramática pela justiça, mesmo sem entender, ele conseguiu reconhecer que Deus é justo. E aí a gente tem então essa bifurcação na vida da gente, né? Hoje, ou a gente vê, porque você vai ver centenas e milhares de coisas acontecendo. Então tem gente, você vai vendo mensagem no WhatsApp, tem gente que acha que isso está 3 vezes maior. Tem gente que acha que é 3 vezes menor. A gente vai saber nos próximos dias quem está certo. Se isso é muito maior do que estão dizendo, se isso é muito menor do que está dizendo. Então você vai ver centenas e centenas e centenas de casos assustadores. E depois que você vê essas coisas, você vai ter um certo temor. Se esse temor for um temor do Senhor, ele vai produzir confiança e esperança no seu coração. Se esse temor for um temor da carne, se esse for um medo desorientado, isso vai levar a desespero e frustração. O que nós temos para a gente servir de remédio para esse mundo é que o nosso temor não precisa se transformar em tragédia, mas que, diferente de todas as pessoas, aqueles que foram alcançadas pela graça do Evangelho podem transformar temor no Senhor em esperança de que Ele voltará e de que Ele há de nos sustentar em graça e misericórdia por todos os dias da nossa vida e por toda a eternidade, porque isso é uma promessa dele. Ver, temer e confiar. Então, a última palavra da nossa reflexão é confiar. Então lembra quais são as 3 palavras? A primeira palavra é ver. Muitos verão. A segunda palavra é temerão. Temer ao Senhor não é um temer aleatório, mas é um temor dirigido, não é um medo, não é um pânico, mas é um temor do Senhor. E eu peço que o Espírito Santo esteja substituindo todo o pânico em temor do Senhor, para que isso gere aquilo que ele pretende no seu coração. E a última palavra é confiança, ou ter confiança, e confiarão no Senhor. A experiência de Davi é alguém que, como diz o pastor Leonardo Peixoto, alguém que ainda estava sujo de lama, conseguiu construir uma nova convicção sobre as características de Deus, sobre a essência de Deus e sobre a obra de Deus na vida dele. Lembra da traça?
Então, o movimento de traça é um movimento de Deus, corroendo aquilo que precisa ser corroído no seu coração. Tem muita coisa. Eu me lembro que assim que eu voltei de férias, eu falei uma frase algo mais ou menos assim: existem muitas coisas no seu coração, há muitas crenças que você precisa tirar do seu coração, que são crenças que te deixam paralisados, presos, que te impedem de fazer crescer mais. Então, tem muita coisa que você crê agora que você precisa parar de crer. E tem muita coisa que você não crê agora que você precisa começar a crer para que a transformação do Evangelho alcance uma nova profundidade na sua vida. A experiência de Davi, então, é alguém que saiu meio que sujo da lama enquanto ele estava experimentando esse movimento do fundo do poço até a firmeza e a segurança da rocha. Ele pode dizer: eu sofri, eu esperei, eu fui santificado, e nesse movimento de ser separado, o louvor brotou no meu coração, novas convicções nasceram dentro de mim, velhas convicções morreram dentro de mim. É isso que eu acabei de falar para você, e a minha esperança é que nesses dias de quarentena, que velhas convicções morram no seu coração, porque o Espírito Santo está corroendo ídolos e coisas que estão arraigadas, o egoísmo, a vaidade, a inveja, muitas coisas que ganham lugar no nosso coração. E como fruto disso, é muito bonito quando Davi diz que e me pôs nos lábios um novo cântico. Eu tenho orado por isso há algum tempo, e eu peço a Deus, especialmente na vida do meu ministério de louvor, que nessa quarentena, apesar de todas as tragédias, que o Senhor ponha um louvor novo no coração do pessoal que trabalha, do Ministério de Música. Deus tem dado músicas ao Eduardo, eu fico muito feliz com a disposição do Eduardo de compartilhar isso com a igreja, mas eu oro para que esse movimento alcance a vida da gente de uma forma que, enquanto a gente está esperando, de uma forma enquanto a gente está enfrentando essa calamidade, um novo cântico surja nos seus lábios, um novo cântico de quem experimentou uma nova libertação, um novo livramento que veio da parte do Senhor. E o texto de Hebreus capítulo 10, versículos de 6 a 8, e deixa eu só botar aqui para eu poder ler o texto. Hebreus 10... O escritor de Hebreus, a partir do versículo 5, diz assim: por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblação pelo pecado não te agradam. Então disse: eis que vem, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer a Deus a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Qual a questão aqui do escritor de Hebreus que faz esse texto ir numa direção radicalmente diferente e radicalmente profunda? O problema é que o escritor de Hebreus está colocando os versículos aqui do texto, deixa eu achar, versículo 6 aqui, de Salmos 40, versículo 6, sacrifício e oferta não quiseste, abriste os meus ouvidos, e holocausto e ofertas pelo pecado não requeres. O escritor de Hebreus, então, está colocando na boca de Jesus, os versos do versículo 6 de Salmo. E isso muda tudo, porque a gente começa a entender, então, que quando Davi está falando, ele está falando de Cristo na sua profunda essência, no seu sentido mais profundo, esse salmo. Então, quando a Bíblia fala que é sobre Cristo, é sobre Cristo. Quando a Bíblia não fala que é sobre Cristo, a gente precisa, então, entender o contexto. O problema é que o escritor de Hebreus, ele faz essa afirmação. Ele está dizendo que Cristo, ao entrar no mundo, ele diz: eu não quero esse negócio de sacrifício. Porque a nossa oferta... Pode ficar tranquilo, só que eu estou tossindo. Porque eu estou falando, mas está tudo bem com o pastor. Então, o escritor de Hebreus está colocando que
que ao entrar no mundo, Jesus Cristo está dizendo: eu não quero sacrifício, eu quero uma adoração profunda e real. A ideia de que eu não quero nada mecânico, eu não quero ritual, eu quero a essência. E como é fácil a gente entrar na igreja e cumprir um ritual, e uma das coisas que às vezes eu falo com os irmãos, eu espero que isso já esteja entrando, porque quando a gente pensa num culto mecânico, a gente pensa sempre naquele culto que a gente não gosta. Então as pessoas que são mais renovadas pensam que um culto tradicional é mais mecânico. Uma pessoa que é mais tradicional pensa que um culto renovado é um culto mais mecânico, mas a ideia não é isso, porque a ideia de mecânico, eu fui tentando cercar essa palavra o máximo possível, é tudo que a gente faz sem um nível de consciência mais profunda. Então qualquer tipo de culto que você produz na presença de Deus, que a sua consciência está anestesiada, que não existe o toque profundo da graça salvadora na sua vida e na sua alma, é um culto mecânico, é um culto ritualístico, e o texto está dizendo sim, exatamente isso. Eu não quero um culto que seja meramente ritual, eu não quero um culto que seja meramente mecânico, mas as suas entranhas precisam ser revolvidas e colocadas diante do altar para que você mostre qual é o poço que você se meteu, e ao testemunhar a graça, a misericórdia, a justiça de Deus, você possa desenvolver essa confiança, essa segurança no seu Deus, no teu libertador. A gente precisa aprender a transformar o momento da adoração nesse momento de construção de temor e de confiança. Não basta vir na igreja para levantar as nossas mãos sem que o nosso coração seja confrontado pela presença do Senhor, e essa presença cause em nós esse espanto, esse se prostrar diante da presença do Senhor. A gente muito fala de intimidade, isso é perfeito, isso é maravilhoso, mas a gente precisa entender que a gente está falando do Senhor dos Senhores, do Rei da Glória, e que essa presença majestosa precisa criar em nós esse sentimento, essa percepção de reverência, de adoração. E a adoração precisa ser esse elemento tão fundamental na vida da igreja, onde o temor do Senhor é construído de uma forma saudável, genuína, bíblica, para que a nossa adoração não seja mecânica. Sabe aquela coisa que a gente repete? Você faz todo culto, tudo sempre igual. Quem disse que o seu culto vai ser igual? A minha oração é que para cada culto você seja tão incrivelmente surpreendido pela graça do Evangelho que não exista nenhum culto. Eu te desafio a você quebrar as mecânicas daquilo que você está acostumado a fazer. Você vem no culto, faz isso, faz aquilo, vai para o lado. É tudo muito automático que a gente faz dentro da igreja. E o salmista, ele já profetiza olhando para Cristo, entendendo o que Cristo está falando. E olha que, gente, Davi está falando isso antes dos profetas. Davi está falando isso antes da cruz. Davi está falando isso antes da ressurreição. A gente está no início da dinastia de Israel, e Davi profeticamente olha para o futuro e ele fala: mas o que Deus exige de nós não são sacrifícios, o que Deus exige de nós não é essa coisa toda ritual. O que Deus exige de nós é uma coisa muito mais interna, é relacional, é diante de Deus, esse reconhecimento da graça do Evangelho dentro de nós. E o escritor de Hebreus, então, joga isso para Cristo, como sendo Cristo o autor dessa frase. E foi o próprio Cristo que cravou ou colocou essa digital para que Davi pudesse profetizar de uma maneira tão precisa sobre como que a gente precisa se posicionar de forma a adorar ao nome do nosso Deus. Tenta cantar o Salmo 140, tenta cantar o Salmo 40, tenta orar isso, né? Tenta, no seu momento de portas fechadas, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. Eu estava num poço de lama, e agora os meus pés estão sobre a rocha, e agora eu tenho um cântico novo na minha boca, e eu tenho um novo motivo para louvar o Senhor. Tenta cantar isso, tenta dizer para o teu Deus essa circunstância de estar no meio do nada, no meio da tragédia, e mesmo no meio da tragédia conseguir desenvolver essa esperança.
E o Salmo não podia acabar de uma forma diferente. Porque se ele tem essa experiência no passado, eu sei o que é sair da lama e ir para a rocha. Mas hoje eu continuo tendo a experiência de que ao meu redor existe peso que eu não consigo carregar. E Davi termina em oração. Eu sei, por mais que o Senhor já tenha me libertado, por mais que o Senhor já tenha revelado a sua graça, por mais que eu já tenha cantado novos cânticos, no versículo 17, Davi diz: eu sou pobre e necessitado, então o Senhor cuida de mim. Senhor, cuida de mim. E essa é a oração que a gente precisa fazer nesses dias. Nós somos pobres, necessitados, e pobre precisa ser entendido aquele que coloca a sua confiança exclusivamente no Senhor, aquele que sabe que tem falta, e aquele que sabe que não pode colocar a sua confiança em nenhum outro lugar. Aquilo que o Evangelho vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que muitas Bíblias são traduzidas como humilde. Nesse sentido, não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de sociológica, mas é uma questão de autopercepção. Mais uma vez eu quero convidar você a ser generoso na vida da igreja, na vida de seus irmãos. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente vai ver que cada vez pessoas mais necessitadas. E mais uma vez eu peço para as pessoas que têm os seus trabalhos de uma forma mais estável, que o Senhor possa te ajudar nesse tempo. Porque você vai ver muitas pessoas necessitadas, muitas pessoas precisando de abrigo. Por isso, eu clamo ao nosso Senhor que Ele nos ensine a esperar com paciência no Senhor nesses dias que a gente tem enfrentado, para que a gente possa ver, e ao ver tudo que está diante dos nossos olhos, que a gente não possa virar a cara, para que a gente não possa fingir que não está acontecendo, que a gente possa ver, que a gente possa temer ao Senhor, e que esse temor do Senhor construa no seu coração uma esperança indizível, uma esperança indestrutível, uma confiança de que Ele vai continuar cuidando da gente. Eu vou pedir que você feche seus olhos, que você lembre dos seus irmãos em Cristo, daquele que talvez daqui a algumas semanas estejam em uma situação financeira mais difícil que você, aqueles que talvez estejam correndo mais risco do coronavírus do que você, talvez pessoas que você conhece. Agora eu quero pedir que você ore por essas pessoas, para que não falte refúgio de Senhor na vida da igreja nesse tempo. Coloque o seu coração diante de Deus. Mas eu também quero pedir que você ore para que o Senhor te ensine a ser paciente nesse tempo. Para que essa paciência que vem produzida pelo Espírito Santo te gere estabilidade, para que você possa transmitir confiança e segurança para quem está do seu lado. A gente não sabe quanto tempo, a gente não sabe, é especulação, tudo que a gente vê. Então, mais uma vez, nos nossos grupos de WhatsApp, transmitem encorajamento, transmitem esperança. Ajude as pessoas que são mais suscetíveis ao desespero, não ser dominadas pelo desespero. Mas eu quero que você agora, nessa hora, ore para que o Espírito Santo realmente corroa tudo que você acha que é precioso, mas que ele não concorda com você. Para que ele chegue no profundo do seu coração: isso que você está dizendo que tem valor, não tem. Olha o que você está vivendo, isso que você está dizendo que tem valor, isso não tem valor. Que ele chegue dentro do seu coração e jogue fora, que ele corroa isso, que ele arranque isso. E cada vez ele possa te confrontar: não, isso que você está se agarrando, que você está dizendo como isso é prioridade, não é. Olhe para o que você está vivendo ao seu redor, isso não é prioridade na sua vida. E que dessa forma, nesse movimento de entender, você possa desenvolver
vindo do alto na sua vida, um temor que vai te deixar mais sábio para viver esses dias, e um temor que vai fazer com que você não seja alguém despreparado, nem alguém desesperado para aquilo que há de vir. Imagine que a Bíblia diz que os últimos dias têm uma característica muito difícil. E quando a gente vê todos os sinais, eu vou deixar, não sei exatamente, vou pedir para o Google para deixar um link de um vídeo que eu falo sobre escatologia, e você vai ver esse vídeo e pensar sobre o que Apocalipse tem a ver com esses dias. Eu vou deixar isso em algum lugar, não sei, vou conversar com o Google e com o Bruno, isso vai estar disponível em algum lugar para você, ou no Facebook, ou no YouTube, ou no WhatsApp, porque as dores vão se intensificar. Que a sua esperança seja multiplicada dentro do coração. Pai, eu te agradeço porque o Senhor nos deu o exemplo de Davi, o Senhor nos deu o exemplo de Cristo. Cristo é aquele que esperou pacientemente no Senhor e depois de 3 dias ressuscitou. Assim como Cristo esperou pacientemente, assim como Davi esperou pacientemente, que a Igreja Batista de Sara possa esperar pacientemente. A tua igreja espalhada por todo o mundo, como fonte da tua graça e misericórdia, possa esperar pacientemente. E se agora nós nos metemos num poço de lama, a gente possa testemunhar toda essa trajetória, da lama até a rocha, afirmar os nossos pés. Deus, revela a sua misericórdia a essas milhares de pessoas que não vão encontrar abrigo, e que a tua igreja seja fonte de misericórdia nesses dias. Pai, te clamamos, Senhor, para que o Senhor se revele nesses dias nas nossas vidas. Precisamos tanto de Ti. E terminamos a nossa oração assim como Davi terminou a oração dele. Somos pobres e necessitados, mas a nossa alma descansa numa certeza indestrutível e infalível, que o Senhor cuida de nós. Nós te oramos, nós te bendizemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor fortaleça a tua fé. Preciso insistir. Acalme o seu coração e fortaleça a fé do seu irmão. Eu queria muito poder dizer agora, vire para o seu irmão que está do seu lado e dá um abraço nele, mas isso vai chegar. Não é a primeira vez na história da igreja que isso acontece. Nós tivemos na Idade Média a peste negra, nós tivemos por volta no início do século 1918, talvez, teve a gripe espanhola e agora a gente tem aqui. Então, várias vezes a igreja foi desafiada a viver como um corpo vivo, portadores da esperança e da graça do Evangelho em tempos difíceis. Que Deus te abençoe e até breve.